Oi, tudo bem? Eu sou Joana Rita, mais uma vez passando aqui no canal para poder falar sobre o resumo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Hoje nós vamos falar sobre o passo 6, né? Que é o passo 6 em direção à riqueza, planejamento organizado. Né? Nós sabemos que para poder a gente ter um bom sucesso, nós temos que ter um planejamento organizado e temos mais todos os passos que estamos seguindo. Esse planejamento organizado significa o seguinte, né? Um resumo. Apresentação ao segredo elétrico da mente superior. Você pode encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder, ganhando muito dinheiro no espaço de tempo assombrosamente curto. Você já aprendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo. O desejo é elevado na primeira parte da sua jornada do abstrato para o concreto, a oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a sua transição. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções para dar 6 passos definidos e práticos, como seu primeiro movimento para traduzir o desejo em dinheiro, em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um plano ou planos definidos, através do qual se possa processar a informação. Agora receberá instruções para a feitura dos planos práticos. 1. Alice a grupo de tantas pessoas quanto possa precisar para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente superior. Fazendo uso da mente superior descrito no capítulo anterior. A aceitação dessa norma é absolutamente essencial. Não a negligencie. 2. Antes de formar a aliança da mente superior, pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação deles. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá impedir ou esperar que outro trabalhe sem compensação adequada, embora isso nem sempre seja na forma de dinheiro. 3. Procure encontrar com membros do seu grupo da mente superior, ou mastermind, pelo menos 2 vezes por semana, e, se possível, com mais frequência, até que tenham aperfeiçoado conjuntamente o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. Mantenha a harmonia perfeita entre vocês e todos os membros do grupo da mente superior. Se você não seguir essas instruções à risca, pode esperar o fracasso. Ao princípio da mente superior, nada pode conseguir onde não existir harmonia perfeita. Tenha esses passos em mente. Tenha esses fatos em mente. Você está envolvido numa empresa de maior importância para você. Para ter certeza de sucesso, deve ter planos impecáveis. Você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. Isto está em harmonia com os métodos seguidos por todos os que acumularam grandes fortunas. A acumulação de grande riqueza exige cooperação, combinando ideias e conhecimentos com outras pessoas, acumulado com outras pessoas em uma aliança de mentes. A derrota o torna mais forte. O sucesso exige planos práticos e persistência. Se um plano falhar, substitua até encontrar um que funcione, pois a derrota temporária não é um fracasso permanente, mas apenas um sinal para ajustar a estratégia. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste em sua própria mente. James Hill foi temporariamente derrotado quando tentou pela primeira vez levantar o capital necessário à construção da estrada de ferro da leste a oeste, mas ele também transformou a derrota em vitória através de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária, não só no começo da carreira automobilística, mas também depois de já estar bem alto no caminho do sucesso. Criou novos planos e foi marchando em frente para a vitória financeira. Grandes fortunas exigem persistência e superação de derrotas temporárias. Desistir é fracassar. Enquanto os vencedores ajustam seus planos e seguem em frente, o verdadeiro poder está no desejo determinado, não apenas no dinheiro. Um fujão nunca vence, e um vencedor nunca foge. Você pode vender serviços e ideias.
Planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riqueza. Instruções pormenorizadas serão aqui encontradas para os que têm de começar a acumulação de riqueza, vendendo serviços pessoais. 11 segredos de liderança. Os fatores seguintes são importantes na liderança. 1. Coragem inabalável. Essa coragem inabalável baseia-se no conhecimento de si mesmo e da própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que não tem autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por muito tempo por tal líder. 2. Autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo não poderá nunca controlar os outros. O autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores, que será limitado pelos seguidores mais inteligentes. 3. Agudo senso de justiça. Sem o senso de justiça e equidade, nenhum líder pode obter e manter o respeito dos seus seguidores. 4. Decisão definida. O homem que hesita em suas decisões mostra que não sente seguro de si. Não poderá liderar outros com sucesso. 5. Planos definidos. O líder bem-sucedido deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que age por adivinhação sem planos práticos definidos é comparável ao navio sem leme. Cedo ou tarde acabará de encontros ao rochedo. 6. O hábito de fazer mais do que aquilo que se foi pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade por parte do líder de querer fazer mais do que exige seus seguidores. 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa relaxada, descuidada, pode tomar líder de sucesso. A liderança diz respeito, os seguidores não respeitarão o líder que não tem as características de uma personalidade agradável. 8. Simpatia e compreensivo. O líder de sucesso deve ser simpático aos seguidores. Além disso, deve entendê-lo e os seus problemas. 9. Domínio do pormenor. Liderança de sucesso exige domínio dos pormenores da posição de líder. 10. Disposição para assumir inteira responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade dos erros e fraqueza dos seus seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não permanecerá líder. Se um de seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. 11. Cooperação. O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Nas duas formas de liderança, a primeira, que é mais eficiente, é a liderança por consentimento e com simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e simpatia dos seguidores. A liderança forçada é temporária, pois o povo não segue tiranos para sempre. Napoleão, Mussolini e Hitler foram exemplos de liderança pela força. Sua liderança passou. Liderança por consentimento dos seguidores é o único tipo que pode durar. Por que os líderes falham? Chegamos agora aos erros principais do líder que falham. É tão essencial saber o que se não deve fazer quanto saber o que se deve fazer. 1. Inabilidade em organizar pormenores. Liderança eficiente exige a habilidade de organizar e dominar os pormenores. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para fazer algo que se lhe peça, na sua capacidade de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está ocupado demais para mudar os planos ou dar atenção a qualquer emergência, admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relativos à sua posição. Isso significa, é claro, que deve adquirir o hábito de relegar detalhes e auxiliares capazes. Má vontade em fazer serviços humildes. Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos, se a ocasião exige, a fazer qualquer tipo de trabalho que pediriam a outros para executar. Os maiores dentre vós serão servos de todos, e é a verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. Expectativa de pagamento pelo que sabem, em vez do que pelo que fazem ou o que sabem. O mundo não paga aos homens pelo que sabem, paga-os pelo que fazem ou induz outras pessoas a fazer. Medo da competição de seguidores. O líder que teme que um dos seus seguidores possa tomar-lhe o lugar está praticamente fadado a concretizar o temor, cedo ou tarde.
O líder capaz treina substituto aos quais possa delegar, quando quiser, qualquer um dos pormenores do seu cargo. Somente dessa maneira o líder multiplicar-se e preparar-se para estar em vários lugares, dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É a verdade eterna que os homens recebem maior pagamento por sua capacidade de fazer outros agirem, do que poderiam ganhar, possivelmente, por seus esforços próprios. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem de seu cargo e pelo magnetismo de sua personalidade, aumentar enormemente a eficiência dos outros, induzindo-os a prestar mais serviço e melhores serviços do que poderiam prestar em seu auxílio. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos para orientar eficientemente seus seguidores. Egoísmo. O líder que chama a toda a honra pelo trabalho de seus seguidores está fadado a encontrar ressentimento. O líder realmente grande dispensa as honras, contenta-se em vê-las, se existirem, dadas aos seus seguidores, porque sabe que a maioria trabalhará com mais afinco por elogios e reconhecimento do que apenas por dinheiro. Intemperança. Os seguidores não respeitam o líder intemperado. Além disso, a intemperança, em qualquer das suas variadas formas, destrói a resistência e a vitalidade do que excedem. Deslealdade. Isso talvez deva constar no começo da lista. O líder que não é leal aos seus, que nele confiaram, aos seus associados, aos seus superiores, aos seus inferiores, não pode manter a liderança por muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como valendo menos que o pó da terra e atrai para ela o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso de todas as facetas da vida. ênfase da atividade de liderança. O líder eficiente lidera animado e não tentando instilar temor no coração dos seus seguidores. O líder que procura impressionar os seguidores com sua autoridade faz parte da categoria do líder e a força. Se o líder for um líder de verdade, não terá necessidade de alardear o fato, exceto por sua conduta, pela simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o cargo. ênfase do título. O líder competente não exige título para ter o respeito de seus seguidores. O homem que se preocupa demais com títulos geralmente pouco mais tem a oferecer. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que quiserem entrar e seu local de trabalho nada tem de formalidade ou ostentação. Muitos campos para a liderança. Antes de deixar esse capítulo, chamamos sua atenção para alguns campos férteis em que houve declínio de liderança, nos quais novo tipo de líder pode encontrar oportunidade em abundância. No campo da política, há uma procura insistentemente por novos líderes, procura que indica nada menos que uma emergência. Os negócios bancários estão passando por uma reforma. A indústria pede novos líderes. O futuro líder na indústria, para durar, deve se considerar quase um funcionário público, cujo dever é dirigir o que lhe foi confiado de maneira a não pesar nem o indivíduo nem grupo de indivíduos. O líder religioso do futuro será obrigado a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais presentes e menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda por nascer. Nas profissões jurídicas, médicas e educacionais, um novo tipo de liderança e, até certo ponto, novos líderes se tornarão necessários. Isso é especialmente verdade no campo da educação. O líder nesse campo, no futuro, encontrará meios e modos de ensinar pessoas a aplicar o conhecimento recebido na escola, devido a lidar com mais prática e com menos teoria. 5 maneiras de obter um bom emprego. Essas 5 maneiras de obter um bom emprego são informações que resultam de anos de experiência, orientando milhares a vender seu serviço com eficácia. A experiência provou que os seguintes meios oferecem os métodos mais diretos e eficazes de reunir o comprador e o vendedor dos serviços. 1. Escritórios de colocação. É preciso ter cuidado para escolher somente escritórios conceituados, cuja gerência possa mostrar registro adequado de resultados satisfatórios. Há relativamente poucos escritórios nessas condições. 2. Propaganda.
Tente os jornais, periódicos, comerciais, revistas, anúncios classificados geralmente merecem confiança no sentido de dar resultado satisfatório no caso de quem procura cargos de vendas ou de assalariado comum. Propaganda promocional é mais recomendável no caso de que os procura relações com dirigentes, de modo que o anúncio apareça na seção do jornal mais capaz de chamar a atenção de classe de empregadores que se procura. O anúncio deve ser preparado por um perito que quase sabe como injetar qualidade de venda suficiente para obter resposta. Cartas pessoais de solicitação, essas devem ser dirigidas a determinadas firmas ou indivíduos mais necessitados do serviço oferecido. As cartas devem ser sempre bem datilografadas e assinadas à mão. Com a carta, deverá ser enviado um dossiê ou um sumário de aptidões do candidato. Tanto a carta de solicitação como o dossiê sobre experiência e aptidões devem ser preparados por especialistas. Solicitação através de conhecimento pessoal. Se possível, o candidato deve tentar uma aproximação com os empregadores em perspectiva, através de amigos comuns. Esse método é especialmente vantajoso no caso de que procuram ligações com dirigentes e não querem dar a impressão de que está mascateando. Solicitação pessoal. Em alguns casos, pode até efeito o candidato parecer o serviço pessoalmente aos empregadores em perspectiva. Nesse caso, deve ser apresentado por escrito uma lista de requisitos para o cargo, uma vez que futuros empregadores desejam a desejar. Discutir as fichas apresentadas com os sócios. Solicitação pessoal. Em alguns casos, pode ter mais efeito o candidato oferecer o serviço pessoalmente aos empregadores em perspectiva, e nesse caso deve ser apresentado por escrito uma lista de requisitos para o cargo, as fichas apresentadas com os sócios. O sumário deve ser elaborado com o mesmo cuidado de uma petição jurídica, preferencialmente com a ajuda de especialistas em propaganda, para destacar com eficiência os méritos do serviço oferecido. Dados importantes não podem ser escritos. Educação. Descreva em poucas linhas, com segurança, a instrução que teve. Experiência. Se houver experiência no cargo pretendido, encontre um emprego que lhe agrade e nunca mais vai precisar trabalhar. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual tem mais aptidões. O artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos. O escritor gosta de escrever, os que têm talentos bem definidos em suas preferências por certos ramos de negócio da indústria. Resolva exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. Escolha a companhia ou o indivíduo para qual deseja trabalhar. Estude o empregador em sua perspectiva quanto à política, pessoal e oportunidade de emprego. Pela autoanálise de seus talentos e capacidade, pensa no que você pode oferecer, planeje menos e modos de dar vantagem, serviços, incremente ideias de que você acredita pode transmitir com êxito. Esqueça-se do emprego. Esqueça se há ou não vaga. Esqueça o costumeiro ritual que tem emprego para mim. Concentre-se no que você pode dar. Uma vez feito o plano, contrate um escritor experiente para redigir de maneira caprichada e com todos os pormenores. Apresente a pessoa certa de autoridade e valor, seja ideia, serviço ou reações. Todas as companhias têm um lugar para o homem que tem um plano de ação definido vantajoso para a firma. O público é seu sócio. Homens e mulheres que oferecem o serviço para melhores proveitos no futuro devem conhecer a transformação que teve lugar com referência às relações entre empregador e empregado. As futuras relações entre empregadores têm como ser uma sociedade consistente de empregador, empregado e público que a serve. Valorize-se de 3 maneiras. O sucesso na oferta de serviço dependente da qualidade, quantidade e espírito de cooperação. Aplicar consistentemente esse princípio garante que o emprego duradouro e bem remunerado. Qualidade do serviço deve ser interpretada significando a execução de cada pormenor, ligado ao seu cargo de maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de conseguir maior eficiência. Quantidade do serviço deve ser entendida como sendo o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz, em todas as ocasiões, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado, à medida que se desenvolve maior habilidade, através da prática e da experiência. Novamente, se dá ênfase à palavra hábito.
Espírito do serviço deve ser interpretado como sendo o hábito de conduta agradável e harmoniosa que induzirá a cooperação de sócios e colegas. 31 modos de falhar. A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha comparada aos que vencem. Minha análise demonstrou que há 31 razões principais para o fracasso e 13 princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. 1. Carga hereditária desfavorável. Há muito pouco a fazer, se é que há algo, por pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia dessa obra oferece apenas um método de superar tal fraqueza, que é pelo auxílio da mente mais superior. Observe, porém, que esse, no entanto, o único dos 31 casos de fracasso que não pode ser facilmente corrigido por qualquer indivíduo. 2. Falta de propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central ou objetivo definido para perseguir. 98 entre 100 dos que analisam não tinham tal objetivo. Talvez essa fosse a principal causa do seu fracasso. 3. Falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança a pessoas indiferentes a ponto de não querer progredir na vida e que não esteja disposto a pagar o preço. 4. Instrução insuficiente. Essa é uma desvantagem facilmente sanável. A experiência provou que as pessoas mais instruídas são as que se fazem por si mesmo as autodidatas. É preciso mais do que um diploma de escola superior para tornar a pessoa instruída. Qualquer pessoa instruída aprendeu a conseguir o que quiser na vida, sem violar direitos alheios. A instrução consiste não tanto nos conhecimentos, mas nos conhecimentos aplicados com eficiência e persistência. As pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas especificamente pelo que fazem com o que sabem. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina vem através do autocontrole, o que significa que se deve controlar todas as qualidades negativas. Antes de poder controlar as condições, você deve controlar a si mesmo. Autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer seu eu, será vencido por ele. Você poderá ver, ao mesmo tempo, seu melhor amigo e maior inimigo colocando-se diante do espelho. 6. Má saúde. Ninguém pode ter isso acentuando sem boa saúde. Inúmeras causas de má saúde dependem do domínio e controle. São essas as principais etapas. Abusar de comida prejudiciais à saúde. Hábito de raciocínio errado dá expressão a negativismo. Prática indevida ou exagerada do sexo. Falta de exercício físico. E quantidade inadequada de ar fresco devido à respiração falha. 7. Influência desfavorável do meio durante a infância. Conforme se curva o galho, a árvore se inclina. A maioria das pessoas de tendências criminosas adquirem essas tendências como resultado do mau ambiente de amizades inapropriadas durante a infância. 8. Procrastinação. Esta é uma das causas mais comuns do fracasso. A procrastinação está à sombra de todo ser humano, esperando a oportunidade de estragar-lhe as chances de sucesso. A maioria de nós atravessa a vida como fracassado, porque espera o momento certo para começar a colher algo que vale a pena. Não fique esperando, o momento nunca será exatamente certo. Comece onde está e use qualquer ferramenta que tenha à mão. Ferramentas melhores aparecerão ao longo do seu caminho. 9. Falta de persistência. Muitos de nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores de todas as coisas que começamos. Além do que, as pessoas estão inclinadas a desistir aos primeiros sinais de derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência sua palavra-chave descobre o velho senhor fracasso, finalmente, e se cansa e vai embora. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder e esse é atingido pelo esforço conjunto de outras pessoas. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. 11. Falta de controle de impulso sexual. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam pessoas à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada pela transmutação e dirigida a outros canais. 12.
desejo descontrolado por ganhar algo de graça. O instinto de jogador leva milhões de pessoas ao fracasso. Provas disso podem ser encontradas no estudo do colapso do Wall Street em 1929, quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando na bolsa. 17. Escolha errada dos sócios comerciais. Essa é uma das causas mais comuns de fracasso em negócio. Ao oferecer serviços pessoais, deve ter grande cuidado em escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja ele próprio inteligente e bem-sucedido. Nós imitamos aquele com quem nos associamos mais proximamente. Escolha um empregador que mereça ser imitado. 18. Superstição e preconceito. Superstição é um tipo de temor. É também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. 19. Escolha errada de vocação. Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante na negociação dos serviços pessoais é a seleção de ocupação, a qual você possa se entregar de corpo e alma. 20. Falta de concentração, de esforços. O pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa. Concentre seu esforço em um objetivo definido principal. 21. O hábito dos gastos indiscriminados. O mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme um hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida de sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem ao negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente de obtê-lo. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, não pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante. E a pessoa que o tem sob o seu domínio é geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. 23. Intolerância. Quem tiver mentalidade estreita, raramente progride. A intolerância significa que se parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são as que se relacionam com diferença de opinião religiosa, racial e política. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança relacionam-se com atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais. Apesar de abusar delas, é fatal ao sucesso. 25. Inabilidade de cooperar com outros. É uma falha que nenhum homem de negócio ou líder bem formado irá tolerar. 26. Posse de poder não adquirir por esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica e os que herdam dinheiro ganhem por outrem. O poder nas mãos de quem não adquiriu gradualmente é, não raro, fatal ao sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. Pode-se ser temporariamente desonesta por força das circunstâncias, sobre as quais não se tem controle e sem dano permanente. Mas não há esperança para a pessoa desonesta por livre escolha. Mais cedo ou mais tarde, suas ações a apanham e ela pagará com a perda da reputação e talvez até da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas que avisam aos outros que se afastem. São fatais ao sucesso. 29. Adivinhar ao invés de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos, com os quais raciocine com exatidão. Prefere agir baseado em opiniões criadas por adivinhação ou julgamentos instantâneos. 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum de sucesso. Entre os que começam em negócio pela primeira vez, sem reserva suficiente de capital para absorver o choque dos seus erros e aguentá-los até que estabeleçam sua reputação. 31. Outras causas de fracasso. Incluo aqui qualquer outra causa principal de um fracasso que tenha você sofrido e que não tenha sido incluída na presente lista. Nessas 31 causas principais de fracasso, encontra-se a descrição da tragédia da vida e que acontece a praticamente todos os que tentam e falham. Que tal fazer uma autoanálise? Você progrediu ano passado? A autoanálise anual é essencial para medir o progresso pessoal e profissional, ajudando a corrigir falhas e fortalecer virtudes. Esse balanço, feito no final de cada ano, permite ajustar metas e promover crescimento contínuo. Então, você conseguiu fazer esse
chegar, né, a esse fim de ano, conseguiu fazer suas metas, conseguiu chegar nos seus objetivos. Suas vastas oportunidades de acumular riqueza. Para começar, lembro-me de todos nós que vivemos num país em que todo cidadão cumpridor da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação, sem paralelo no mundo inteiro. Muitos de nós jamais fizemos um balanço das vantagens dessa liberdade, jamais comparamos essa liberdade limitada com a liberdade reduzida de outros países. Do crédito ao capital. O dinheiro sem capacidades mentais é sempre perigoso. Usado com propriedade é o mais importante esteio da civilização. Usado com propriedade é o mais importante. O simples café da manhã, o que foi descrito, não poderia ter sido entregue às famílias a custo módico, ou mesmo a qualquer outro custo se o capital organizado não tivesse fornecido maquinário, navio, as estradas de ferro e o vasto contingente de homens treinados para operá-los. Navios e estradas de ferro não brotam no solo, nem funcionam automaticamente. Eles surgem em resposta aos que reclamamos da civilização, por meio de trabalho, engenho e capacidade organizadora de homens que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. Apenas para manter essa descrição simples e compreensível, acrescentarei que esses capitalistas são o mesmo homem de quem muitos de nós ouvimos oradores de praça pública falar mal. São os mesmos homens que os radicais, os negociantes escusos, os políticos desonestos e os líderes trabalhistas venais se referem como interesses predadores ou Wall Street. O propósito desse livro, propósito ao qual lealmente dediquei-me mais de meio século, é mostrar a todos que desejam tal conhecimento a mais confiável filosofia para os indivíduos acumularem riqueza em quantidades que desejem. Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista com o duplo propósito de que todos os que procuram riqueza devem conhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação às fortunas, grandes ou pequenas. Apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado por políticos e demagogos que deliberadamente encontram aspectos de questões que eles apresentam. Aos que referirem ao capital organizado, estamos no país capitalista. Ele foi desenvolvido pelo uso do capital e nós que arrogamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade, nós que procuramos acumular riquezas aqui, devemos saber que nem riqueza nem oportunidade seriam possíveis se o capital organizado não tivesse fornecido esse benefício. Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, e esse é prestar serviços úteis. Há abundância em toda parte, há oportunidade em toda parte. Nos Estados Unidos, há toda a liberdade, toda a oportunidade de acumular riqueza que qualquer pessoa honesta possa desejar. Quando se vai à caça, escolhe o lugar em que há muitos animais para caçar. Ao se procurar riqueza, vale naturalmente a mesma regra. Se você procura riqueza, não se esqueça das possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam anualmente milhões de dólares em batons, rouges e outros cosméticos. Se é dinheiro que você procura, considere com atenção um país que gasta milhões de dólares anualmente em cigarros. Não se apresse demais em afastar-se de um país cujo povo voluntariamente, mesmo com avidez, gasta milhões de dólares por ano em futebol, beisebol e lutas de boxe. Lembre-se também que isso é apenas o começo de fontes disponíveis para a acumulação de riqueza. Apenas alguns luxos e gêneros não são essenciais, foram mencionados. O negócio de produção, transporte e venda desse produto fornece emprego regular a muitos milhões de homens e mulheres, que recebem por seus serviços muitos milhões de dólares mensais, gastando livremente tanto em luxo como em gêneros necessários. Quem tiver talento, instrução ou experiência superior pode acumular riqueza em grande escala. Os menos afortunados podem acumular pequenas quantidades. Todos podem ganhar vida em troca de pequena quantidade de serviço. A oportunidade espalhou seus produtos diante de você. Tome sua decisão, vá em frente, escolha o que quer, crie um plano, ponha em ação e prossiga, com persistência. A América capitalista fará o restante. Você pode confiar nisso. A América capitalista assegura a cada pessoa a oportunidade de prestar serviços úteis e reunir riquezas em proporção ao valor do serviço. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete nem pode dar algo de graça, porque o sistema em si é irrevogavelmente controlado pelas leis econômicas que não reconhecem nem toleram por muito tempo receber sem dar.